Camila Pudim está sendo a maior influencer do Brasil no quesito audiovisual, criatividade e inovação. Com um Instagram com 7,8 milhões de seguidores e seus vídeos batem uma média de 8 milhões e os melhores 20, 30 e até 60 milhões de visualizações. O mais incrível é que ela tem essa consistência desde 2019, mas nem sempre foi assim. De 2014 a 2018, ela estava anos-luz de viralizar, fazendo dancinhas, receitinhas e trends que não davam certo, dava 100 visualizações, quando era muito bom dava 150. Só que ela já estava 4 anos tentando todos os dias viralizar. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da estratégia dela e toda a evolução e entender por que ela conseguiu estar no auge por tantos anos. Se você gosta de temas como esse, curta esse vídeo e se inscreva para emergir. Então bora lá entender como que foi essa trajetória da Camila Pudim. Ela desde 2014 queria dar certo na internet, só que no começo do Instagram era aquelas pessoas perfeitas com lifestyle e nunca foi muito a vibe dela. Ela sempre teve essa parte de humor e de fazer uma coisa mais diferente. Então de 2014 a 2018 ela foi tentando, fazendo vários temas, trends, mas nunca dava certo. Por exemplo, esse da dancinha da La Casa de Papel. Só que por mais que seja um Reels ruim, a gente consegue já perceber características positivas nela, como espontaneidade, uma personalidade cativante e várias expressões que são chamativas para ganchos e para Reels. Então a gente já via um talento nela que não estava lapidado e nem um conteúdo lapidado, mas hoje que a gente vê que ela tem sucesso, a gente já entende um pouco que as características dela, ela é um diferente, ela tem um brilho a mais. Já esse do bolo aqui já é mais sem gracinha, assim, já que não mostra muito ela, mostra mais uma receita e entende porque é um vídeo ruim. Já esse do aniversário mostra talvez uma tentativa, assim, embrionária de criatividade, de roteiro, de preparar algo e documentar isso, mas ainda assim muito ruim. E aí, se a gente for parar pra pensar, eu tenho uma teoria que os criadores de conteúdo, antes da pandemia, os de Instagram e TikTok, né, todos faziam um pouco da mesma coisa. Então, era trends, dancinhas ou lifestyle, mas nada muito autêntico, assim. Eu acredito que quando começou a pandemia, que teve um boom tanto de faturamento digital, quanto produções de conteúdo, com quantidade, os melhores criadores de conteúdo começaram a separar dos demais, tanto em autenticidade quanto em crescimento. Por exemplo, o Pecali, que ele fazia dancinha em trend até 2019 e 2020 ele começou a fazer suas produções absurdas. E um dia eu quero fazer um vídeo dele aqui também. Só que uma característica dela que é mais implícita, mas que ajudou ela demais nesse crescimento, é ela não ter vergonha, assim. O Leandro Ladeira fala que tem uma escala de 0 a 10, assim, do 10 sendo o monarca e 1 sendo a pessoa certinha que fala 3 dicas pra tal coisa na internet. E ela com certeza, a Camila Pudim, tá lá num 8, acho que num 9 não, mas muito provavelmente num 8, assim. Mesmo antes dela fazer sucesso, mesmo antes dela fazer seus melhores conteúdos, ela já não tinha medo, ela não tinha vergonha, ela só fazia. E até às vezes passava algumas vergonhas alheias, por exemplo, esse Reels aqui que ela vai e canta um pouco questionável. Hoje vou sair com as amigas, não quero mais ficar em casa. Miga, me empresta a blusinha, que eu te empresto a minha sandália. Hoje vou fazer uma make que nem da blogueira que eu vi no Instagram. Faço meu esfumadinho, roubei a paleta da minha irmã. Só que daí ela tem um domínio desde sempre de maquiagem e ao longo dos anos começou a aperfeiçoar isso. E aí ela queria mostrar isso pra internet. Só que em 2019 ela soltou um vídeo sem pretensão sobre maquiagem, mas não era um vídeo engessado e daqueles padronizados das blogueirinhas de lifestyle sobre maquiagem. Era uma pegada um pouquinho diferente. Carão, atitude, personalidade e um jeitinho um pouquinho diferente de mostrar o processo da maquiagem. Resultado, 85 mil views. Se a gente for pensar hoje, 85 mil views para ela não significa nada, mas para aquela época foi um sinal dos vídeos que davam 1.000, 2.000 visualizações para um que desse 85, que esse era o formato ideal para ela e que as pessoas gostavam de acompanhar esse tipo de conteúdo. Só que ela, além de ser uma ótima personagem para a internet, ela é inteligente, ela viu que deu certo esse formato e começou a repetir. E aí no mesmo ano, em 2019, ela começou a soltar outros Reels desse estilo, começaram a dar uma bombada. Por exemplo, esse aqui teve 138 mil views. A gente entende a espontaneidade dela, a gente quer entender o roteiro do Reels, entender o resultado final, porque ela já cria essa expectativa desde o começo. Ela utiliza muito de storytelling visual, já que é o forte dela, essa parte da transformação da maquiagem, e misturado com isso, uma edição muito boa, assim. Claro que hoje tá
bem melhor, mas naquela época a gente já entendia o que ela queria passar, né? Com uma edição mais dinâmica, fazendo transições com a mão, com o rosto, que são storytellings visuais, para mostrar a transformação da personagem até o fechamento. Algo que eu tenho certeza que ninguém fez é misturar Camila Pudim com o Robert McKee, que é um estudioso sobre roteiros de cinema, que eu já li vários livros sobre ele, e um dos pontos que ele traz é sobre os beats. Então, pensa num filme, o filme é feito de atos, os atos são feitos de sequências, sequências são feitos de cenas, e cenas são feitos de beats. Beat é a menor parte de transformação de um personagem. Então tem uma cena que ela pode ter 2 minutos, 5 minutos, e dentro dessa cena ocorre vários beats. Por exemplo, a pessoa tá com medo e olha pra janela para ver se tem alguma coisa, e aí ela não vê nada, é um beat. Só que os beats podem ser positivos, negativos e irônicos. Nesse caso, ela olhou pela janela e não viu nada, é um beat positivo, porque ela tinha medo de ver alguma coisa. Mas aí ela olhou para trás e tinha um bicho atrás dela, aí é um beat negativo. Então dentro de uma cena é feito de vários beats. A Camila Pudim utiliza isso para ir levando a cada segundo a transformação visual para chegar no plot twist dela, que é a transformação final, que a pessoa não imagina como seria. Camila Pudim provavelmente nunca leu Robert McKee, mas ela utiliza muito bem os recursos de roteiro, por exemplo, progressão dramática. Não tem que ter um evento só que quebre a rotina, ela tem que ter caráter, tem que ter personalidade, tem que ter uma reação genuína, e ela faz tudo isso. Quando Camila começou, era um vídeo de dancinha, sem roteiro, de forma bem superficial, mas quando ela foi tendo consistência e consciência do que ela estava fazendo, ela foi trazendo um personagem com um arco muito mais bem definido. E talvez uma das maiores maestrias narrativas dela não foi nem a espontaneidade, nem o roteiro, mas sim se manter fiel ao que trouxe ela ali. Esse incidente que veio em 2019 não foi algo viral, mas foi uma faísca que ela viu uma grande oportunidade dela ser a protagonista e um personagem que estava sendo construído, criado naquele momento, parecido com o personagem de Frankenstein, que deu vida naquele instante, e aí ela tinha que alimentar ele para ganhar cada vez mais força. E aí ela não abandonou aquela linguagem que deu aquele primeiro respiro, ela não foi buscar formatos novas, trends novas e novas dancinhas e tentar viralizar de formas diferentes. Repetiu, mais ângulo, mais edição, mais coragem, ela lapidou a própria narrativa. Robert McKee fala que o público só se envolve com personagens que são coerentes no desejo e flexíveis na estratégia. Camila manteve o desejo central do humor, da maquiagem, da linguagem mais dinâmica, do storytelling visual, e lapidou a parte estratégica de luz, roteiro, aperfeiçoou a edição e as próprias maquiagens em si. Resultado disso, esse Frankenstein dela já estava na vida adolescente ali, já para perto da vida adulta, e a gente vê, por exemplo, nesse vídeo Reels do Shrek, que era em 2020, que ela teve 800 e pouco mil views, que já tinha um aperfeiçoamento melhor, tinha um fundo ainda meio duvidoso, mas tinha uns personagens mais interessantes, um roteiro melhor, e aí ela também começou a ser inteligente, mesclar mais com a cultura pop, o que também atraía mais bolhas e mais pessoas querendo saber como que ela ia transformar, e pontos da cultura pop do momento. Por exemplo, nesse vídeo de agosto de 2020, ela fez também uma vilã que estava sendo falada no momento e teve 1,3 milhões de visualizações. E aí a gente vai entender um fenômeno aqui que daí a partir de 2020 todo vídeo dela batia 1 milhão de visualizações, os melhores batiam 3, e aí às vezes também ela brincava com umas trends do momento, por exemplo essa aqui do Léo Santana. 1, 2, 3, vai! Só de casa, só de boa, postura de calmo. Porque as pessoas já tinham comprado o personagem dela e ela não estava o tempo todo fazendo algo diferente. Ela mantinha a estrutura dela da maquiagem, do antes e depois mais criativo, e às vezes fazia uma dancinha que também dava certo. Então ela já estava dominando os formatos dela e a rede social dela. E aí, cara, conta comigo, 2014, 15, 16, 17, 18 foi uma fase. 19 foi a fase de nascimento desse Frankenstein. Aí 2020, 21, 22 e 23, 4 anos nessa fase que ela estava lapidando e melhorando cada vez mais, só que ainda mantinha aquela média de 1 milhão a 3 milhões de visualizações. Aí em 2023, com a consistência sem parar nenhuma única semana, que ela transformou isso de novo. Ela pegou um tema do momento, que era o São João, que aí os vídeos dela que tinham um teto de 3 milhões, com esse bateu 8 milhões, e aí ela começou de uma forma mais criativa e mais sofisticada mostrar essa transformação. Passou um ano, ela sofisticou ainda mais, e aí alguns vídeos dela já ultrapassavam uma média de 8, 9 milhões
por exemplo, esse agora bateu 9 milhões do frango. Só que a gente vê o quão ousada ela foi, que ela colocou um frango na cara, a maquiagem tá show, o fundo tá show, a qualidade audiovisual, a edição tá muito bom, e aí ela vai brincando com essa situação. E é legal ter a noção que dessa vez ela fez um pouco diferente, ela não colocou a transformação final no final, ela já colocou no início, porque é muito chamativo um frango na cara. Então ela já começava a dominar ainda mais, e em 2024 ela já estava chegando perto do seu ápice de qualidade e criatividade. Como a gente pode ver nesse vídeo dela do Brasil, pegou uma situação do momento do Brasil e fez uma edição, fez uma música viral, mas ainda assim mantendo o seu formato. Só que aí em 2025 ela, que já estava numa média ali de 8 milhões, ela começou a subir essa média para 15 milhões por vídeo, alguns vídeos ter 20, 30, 40, 60 milhões de visualizações. Então digamos que ela estourou uma bolha a mais, e foi aí que chegou para mim, que daí eu achei tão interessante, por mais que eu não fosse o público dela, eu achei interessante esse formato dela e o quanto ela tá viralizada e engajada de forma consistente. Esse vídeo da Cleópatra para mim é um baita vídeo, assim, uma baita produção, e eu vi um vídeo de bastidor, não é uma produção tão caprichada assim, é um quarto com fundo, uma câmera muito boa e 2 pessoas ali de apoio, 3 pessoas. Não necessariamente é um filme de 30 pessoas, uma equipe de 30 pessoas, mas ainda assim fica genial. Então vai muito da qualidade criativa dela e da equipe dela. Então ela misturava esses temas, só que daí ela começou a criar séries de personagens. Então ela criou essa da Cleópatra, do Egito, só que atualmente ela começou a criar uma do Alice no País das Maravilhas, que ela começou ela já com o pé direito, fazendo uma collab com o Whindersson Nunes, que ficou excelente. O vídeo já começa com o Whindersson Nunes chamando a atenção, já que tá no perfil dela e aparece o Whindersson Nunes, e aí ela continuou fazendo vídeos sobre essa temática. Fantástico, né? E você querendo, depois de 5 vídeos, desistir porque você não conseguiu ter sucesso no digital. Tá certo. Um mercado que está o tempo todo ansioso por novidades, e ela se manteve fiel ao próprio formato. Num mundo onde a maioria abandonou a própria história por alguns tropeços, ela se manteve fiel e decidiu escrever cada cena, até que a audiência entendesse que ela era a personagem certa, ela é a protagonista ideal. E esse é o segredo que poucas pessoas entendem: repetir consistentemente é algo raro e brutalmente eficaz. Camila não estourou por sorte, ela estourou porque realmente insistiu, que quando viu algo que funcionou, foi lá e fez de novo e de novo. Conclusão: no mundo digital, quem cria um formato por semana vai acabando ficando por trás, e quem cria um formato e aperfeiçoa vai virando referência. Se você chegou até aqui, eu peço para você se inscrever no canal para ver vídeos como esse, curtir para esse vídeo chegar a mais pessoas, e deixa um comentário que eu vou adorar ler e vou respondê-lo.